deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai te incomodar bastante. E se o melhor vilão de Jujutsu Kaisen não seria o maior vilão de Jujutsu Kaisen? Porque, como todos sabem, o Sukuna é o maior vilão de Jujutsu Kaisen. Mas, e se no lugar de uma maldição milenária extremamente poderosa, ou um ser imortal com 1000 anos de planejamento, a série tivesse apostado em algo muito mais simples e muito mais devastador? Um amigo? Um ideal prejudicado, uma escolha que deu errada. Hoje a história é sobre Kenjaku, um personagem que existe há milênios, que habitou o corpo de várias pessoas, que manipulou das sombras por trás de cada grande evento da série, e que foi embora de uma forma rápida, quase discreta, como se o mangá tivesse pressa de se livrar dele. E eu acredito que esse foi um dos maiores erros narrativos de Jujutsu Kaisen. Não porque Kenjaku seja um personagem ruim, longe disso, mas porque Suguru Geto, o homem cujo corpo ele sequestrou, teria feito tudo o que Kenjaku fez e teria feito de uma forma que nenhum de nós esqueceria. Então bora lá, porque eu vou passar pelo plano de 1000 anos de Kenjaku, vamos desconstruir e pensar do porquê ele não funciona tão bem quanto deveria e explorar o que Jujutsu Kaisen poderia ter sido, se Geto tivesse sido o real vilão e se também não tivesse morrido antes de tudo. Mas já avisando pra vocês, esse vídeo pode conter alguns spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen, então esteja avisado, tá joia? Então contexto rápido, quem é Kenjaku afinal? Antes de qualquer crítica, precisamos entender o que Kenjaku realmente é. Kenjaku é um feiticeiro que existe há pelo menos 1000 anos. Seu poder é grotesco no conceito mais literal da palavra. Ele é capaz de transplantar o próprio cérebro para um corpo de outra pessoa, assumindo não só apenas a forma física, mas também toda a técnica amaldiçoada daquele indivíduo. Ele não rouba poderes no sentido comum, ele se torna outra pessoa por completo. Meio esquisito, né? E quando termina, segue em frente para o próximo corpo. Pensa na magnitude disso por um segundo. Esse cara já foi considerado facilmente um dos maiores feiticeiros ao longo da história. Cada corpo que habitou foi uma vida inteira de experiências, batalhas e estratégias. Quando encontramos Kenjaku na série habitando o corpo de Geto, estamos olhando para uma mente que acumulou séculos de conhecimento jujutsu político e filosófico. E qual é o grande plano dele, né? Qual é a grande sacada? Em essência, né, Kenjaku quer evoluir a humanidade, que é uma grande evolução. Ele acredita que os seres humanos comuns são limitados. O teto da existência humana é baixo demais para ele. Então, ao longo dos séculos, ele foi manipulando eventos, criando condições, influenciando a linhagem dos feiticeiros, tudo para chegar a um ponto onde pudesse fundir a humanidade com Tengen, o guardião imortal das barreiras do Japão, e transformar todos os não feiticeiros em algo além do que são hoje. É um plano grandioso, genuinamente grandioso. O problema começa a aparecer quando você pergunta, por quê? Por que Kenjaku quer isso? Qual é a motivação real por trás do plano de 1000 anos de manipulação? E aqui está o primeiro nó da questão. A resposta que a série nos dá é basicamente curiosidade. Kenjaku quer ver o que acontece, ele é fascinado com a evolução, com o imprevisível e com o potencial não realizado da humanidade. Isso já mostra que tipo de cara ele é. Ele tem essa vibe meio cientista maluco, igual já foi visto em diversas obras por aí. É interessante como conceito filosófico, mas como motor narrativo para um vilão principal, é vago, é distante, é difícil de sentir. Vilões funcionam quando a audiência entende, não necessariamente concorda, mas entende de onde vem aquela dor, aquela raiva, aquela verdade, aquela motivação. Thanos quer recursos porque fez o seu planeta morrer por equilíbrio, por falta de equilíbrio. Light quer se tornar um deus porque não suporta a ideia de um mundo sem justiça. Já o Coringa, o Coringa já quer ver o círculo pegar fogo, né? Mas Kenjaku quer experimentar, como um cientista que mistura substâncias químicas só para ver no que acontece. Então vamos dar um passo para trás e olhar o plano de Kenjaku com a atenção que ele merece. Durante séculos, esse homem trabalhou para criar um ambiente perfeito para o jogo da Bate. Uma série de batalhas de eliminação que forçariam os humanos com potencial amaldiçoado, adormecido, a despertar suas técnicas, essencialmente transformando o Japão num campo de seleção natural de feiticeiros. Ele manipulou o sistema de feiticeiros por gerações, famílias influentes, plantou sementes, manipulou o corpo de Noritoshi Kamo e também da mãe do Itadori. Isso sem contar com a influência que ele fez em Sukuna,
na era Heian para dividir os dedos e continuar vivo. Quando chegou o momento em que ele simplesmente ativou o jogo da Bat, o cara é o Zetsu preto de Jujutsu. Calma, brincadeira, tô brincando, hein? Em termos de escopo, é impressionante, mas aqui está onde a narrativa começa a escorregar. O primeiro problema, sem medo nenhum, é a distância emocional. O jogo da Bat é brutal, caótico e cheio de mortes absurdas, em momentos de desespero genuíno, mas Kenjaku observa tudo isso de longe, às vezes com um sorriso casual, como quem assiste a um documentário interessante. Ele não tem nada em jogo, emocionalmente. Não há nada que ele ame mais do que possa perder. Não há ferida aberta que motivou tudo isso. Compare isso com Geto. Geto passou anos ao lado de Satoru, anos de missões, anos de conversas e de uma amizade. Então teve um momento ali, né? Ou uma sequência de eventos que culminaram com ele mostrando o sofrimento de feiticeiros que tentavam proteger os não feiticeiros, que nunca conheceram quem realmente estava fazendo aquilo por eles, né? Os protegendo. A quebra de Geto não é fria, na verdade ela é quente, é raiva, é decepção, é o desmoronamento de alguém que acreditou em algo que, com toda a força, ele descobriu que o mundo não se comportava com a crença. Quando o Geto decide que os não feiticeiros são macacos, a palavra que marca o ponto de virada, um ponto sem retorno, nós sentimos o peso disso, sentimos uma tragédia, porque conhecemos quem ele realmente foi antes. Kenjaku nunca teve isso, nunca teve esse aspecto. Segundo problema que a gente vai pautar aqui, o plano não tem um antagonista pessoal claro. Kenjaku está em conflito com o mundo, com a humanidade, com o sistema, mas não está em conflito com alguém de uma forma que nos faz prender a respiração. Quando ele e Yuki Tsukumo têm um debate filosófico e poderoso sobre o futuro da humanidade, essa cena é genuinamente uma das melhores do arco, não por acidente. Até na luta dele a gente vê que ele tá se divertindo com Takaba, talvez porque ainda falte algo, talvez a sua ânsia por conhecimento seja esse vazio que nem ele mesmo em 1000 anos soube lidar. Mas no final das contas, Kenjaku é eliminado por Takaba e Yuta de uma forma que não carregou o peso que deveria. Só apareceu atrás dele e vral, né? Pensem bem, um vilão de 1000 anos, um ser que manipulou o destino do Japão pelas gerações, que habitou o corpo do melhor amigo de Gojo, que usou o rosto de Geto para todas as suas manobras. E a resolução narrativa dele não passa pela do próprio Gojo, não passa por Yuji, que é tecnicamente o filho biológico de seu corpo original. Papo reto, muito bizarro. Não passa por ninguém que tenha uma razão emocional devastadora para ser aquele a encerrá-la. É quase como se a série também não soubesse exatamente o que fazer com ele. Terceiro problema, o corpo de Geto como ferramenta narrativa desperdiçada. Durante toda a série, Kenjaku usa o rosto de Geto, o rosto do melhor amigo de Satoru, e Gojo lida com isso de uma forma surpreendentemente contida, para alguém que amava esse amigo como ninguém. Existe uma cena onde Gojo confronta Geto e diz que vai matar o corpo depois que terminar com Kenjaku, como uma espécie de promessa de dar um fim digno ao que sobrou de seu amigo. É um momento bonito, que cria uma tensão insuportável entre matar o monstro e preservar o que um dia foi sagrado. A série tinha um tesouro narrativo nessa dinâmica. Eu usava uma fração do que poderia ter explorado. E a parte que mais me deixa bolado ao mesmo tempo, a gente precisa imaginar um caminho diferente. E se Geto nunca tivesse sido solado por Yuta e morto por Gojo no final de Jujutsu Zero? E se em vez de eliminar o melhor amigo transformado em inimigo, Satoru tivesse aprisionado? Ou, ainda mais interessante, e se Geto simplesmente tivesse sobrevivido e continuado seu caminho? Para entender o potencial disso, precisamos lembrar quem Geto era no núcleo da série. Geto não é um vilão de origem misteriosa. Ele é um rapaz que cresceu dentro do sistema de feiticeiro, que acreditava genuinamente que estava protegendo as pessoas certas. Os feiticeiros que carregam o fardo da luta contra as maldições, enquanto os não feiticeiros vivem ignorantes e despreparados. Com o tempo e o peso, esse fardo se tornou insuportável para ele, não pela dificuldade física, mas pela injustiça filosófica que ele exerceu, porque os feiticeiros devem sacrificar tudo por pessoas que nem pediram ajuda, nunca saberão seu nome, nunca considerarão o que carregam, são frágeis, muito frágeis. Essa é uma pergunta válida, incomoda, perturba, e é exatamente porque tem lógica. É uma pergunta muito mais pessoal do que qualquer outra coisa que a fórmula de Kenjaku. Agora imagina Geto vivo como vilão central do arco final, ou até mesmo
do arco antes do real vilão, que é o Sukuna, né? Como se ele fosse um prequel, que seria a batalha final com o Sukuna. O primeiro cenário é Geto como espelho de Yuji. Yuji é um personagem construído em torno de uma ideia central: morrer cercado de pessoas e ter uma morte digna, tanto para si quanto para os outros. Ele carrega Sukuna, uma maldição suprema de destruição, o rei das maldições, e ainda assim dedica cada fibra de seu corpo para proteger. Geto, em oposição, chegou à conclusão de que algumas pessoas não merecem ser protegidas, que o sacrifício dos feiticeiros por não feiticeiros é uma solução errada que precisa ser corrigida. Um confronto entre esses dois não seria apenas físico, seria filosófico, seria doloroso da forma certa. Yuji teria que defender com o corpo e com a voz, porque ele acredita que toda vida tem valor, inclusive as pessoas que nunca saberão que ele existe. E Geto teria argumentos reais, fundamentados em dor real, para contradizê-lo. Isso seria um fodendo debate filosófico, né? Um debate de ideias no qual você fica, porra, não é que é verdade? Cenário 2. Geto e Gojo como tragédia central. Tem uma relação que Jujutsu Kaisen circula como coração emocional, é a de Gojo e Geto, dois amigos extraordinários que foram durante muito tempo os dois feiticeiros mais poderosos do mundo juntos. E então a vida separa esses poderes de formas opostas. Satoru tornou-se o guardião do sistema, o mais forte, o professor que treinaria a próxima geração. Geto tornou-se o homem que rejeitou o sistema inteiro. Com Geto vivo como antagonista, cada encontro entre eles seria carregado de história, de conversas que não foram encerradas, de perguntas que nunca foram respondidas, da raiva que tem raiz no amor, que é o tipo mais difícil de se resolver. Gojo teria que eventualmente fazer uma escolha impossível: parar um amigo que se tornou um monstro, mas que ainda é o seu amigo. Não matar um estranho habitando um corpo familiar, né? Mas literalmente encerrar a vida de alguém que ele ama. Isso não é a mesma coisa que Kenjaku. Não é nem de longe, muito superficial. Muito superficial. Com Geto vivo, Gojo precisaria decidir se o amor que sente pelo amigo vale mais que o número de pessoas que morrerão se ele hesitar. E é aí que temos o protagonista que realmente está sendo testado da forma mais cruel possível. Vocês entenderam? Vilões assim não precisam ter razão, mas precisam fazer o público perguntar: e se ele teve razão? Geto faz isso muito melhor que Kenjaku. Tá, mas o que Kenjaku faz bem e por que isso torna tudo mais frustrante? Quero ser justo com você. Kenjaku tem momentos que funcionam muito bem. A cena com Yuki Tsukumo é um desses momentos. Os dois debatem genuinamente sobre o futuro da humanidade. Yuki acredita que os não feiticeiros podem evoluir naturalmente e que o potencial está em todos, que não precisa de um experimento forçado para chegar lá. Kenjaku acredita que a natureza sozinha é lenta demais e que um empurrãozinho deliberado é necessário. Não há um vilão ridículo ali. Há dois pontos de vista sobre a evolução e responsabilidade que poderiam existir numa sala de filosofia séria. E é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, porque Kenjaku tem a capacidade de ser esse tipo de antagonista, de nuances, de inteligência filosófica que é desafiadora. Mas a série nunca nos dá tempo suficiente com ele fora de contexto de manipulação. Ele sempre está movendo peças, raramente sendo um humano, mesmo que de forma distorcida. E quando ele finalmente vai embora, a sensação não é de problema, nem de luto, é de que, então é isso, foda-se. Tá certo que Jujutsu desde o começo fala Sukuna é o vilãozão e tal, deixa bem claro que ele vai ser o vilão final da obra. E é isso, mas compare com o que Geto provocou mesmo em sua morte, que foi rápido, foi fora de tela em termos práticos, foi antes do arco principal e ainda assim a sombra dele pesa em cada página do mangá, sabe? É algo assim de louco que o Okutami fez com esse personagem. Cada vez que vemos o rosto de Geto sendo usado por Kenjaku, sentimos a ausência real dele ali. Isso sim é poder narrativo. A morte de Geto, mal desenvolvida como foi, ainda deixou mais marcas do que a saída de Kenjaku. Imagina se ele nunca tivesse morrido cedo. Juntando tudo, Jujutsu Kaisen é uma série de momentos divertidos. A Batalha de Shibuya é uma obra-prima de caos e desespero. O desenvolvimento de Yuji como personagem tem camadas reais. Satoru é um dos personagens mais carismáticos dos últimos anos nos animes e mangás, e raramente vemos algo tão esteticamente coerente com um tom que busca, mas o arco final tropeçou, e parte desse tropeço tem nome. Kenjaku como um dos vilões centrais era uma aposta arriscada, um ser antigo, distante, movido por curiosidade mais do que por verdade, e quando a narrativa precisava
de um coração pulsando no centro do conflito, ele não conseguiu entregar isso da forma que o público precisava sentir, diferente de Suguru Geto, com todos os seus defeitos e contradições e a dor que carregava, tinha esse coração. Não é uma crítica fácil de se fazer, porque o trabalho de Akutami na série tem nuances de gênio, mas é uma crítica honesta. Os melhores vilões não são os mais poderosos, não são aqueles que têm planos mais elaborados. São os que nos fazem olhar para eles e pensar, eu entendo de onde veio tudo isso. E eu não queria que chegasse a esse ponto, mas eu entendo. Então o conceito de Kenjaku é fascinante, e a tragédia de Geto foi importante. E Jujutsu Kaisen escolheu o fascinante quando poderia ter escolhido o importante. E se esse vídeo fez você pensar diferente sobre a série, seja concordando ou sei lá, querendo me xingar nos comentários, porque discorda de tudo que eu disse, então tá tudo jóia. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo análises assim para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque tem novos conteúdos vindo por aí, como sempre. E não se esqueça de dar aquela hypada aí se tiver fácil no celular, não for te atrapalhar. Do mais é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos e tchau.